Pessoal, uma das crises mais importantes que o Brasil atravessa, e não é de hoje, é a crise da institucionalidade. É a relação entre as forças do poder no Brasil, entre as instituições brasileiras. E isso tem consequências muito graves na forma como o Brasil é conduzido e na postura que os homens e mulheres públicos do Brasil têm em relação ao seu papel, ao seu dever de prestar serviços para a população brasileira. Então, acompanhe aqui esse vídeo porque a gente vai mostrar alguns eventos que aconteceram recentemente que mostram o ponto em que estamos hoje. Mas antes de começar, roda a vinheta. Pessoal, vamos lá. A relação institucional é aquilo que rege, não só do ponto de vista formal, mas também moral, a relação entre as instituições do Poder Judiciário com as instituições do Poder Legislativo, do Executivo. Isso tudo sempre teve uma forma de fazer, uma forma respeitosa de fazer, numa demonstração de que aquele homem ou aquela mulher público entende que as pessoas estão ali representando algo muito maior do que eles e que, no fim, é do interesse do Brasil como um país, do brasileiro como uma nação. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo e a gente pode estabelecer um marco muito importante que foi a Constituição de 88. A nossa Constituição, ela foi feita ainda sob o calor, sob a emoção do regime militar. E ali ficou estabelecido um conjunto de regras para evitar questões autoritárias, comportamentos autoritários ou cerceamento de direitos e liberdades, etc., num excesso de zelo e talvez num excesso de preocupação, tendo em vista que a democracia brasileira estava a partir dali consolidada. Isso fez com que as pessoas envolvidas no ambiente público, seja em qual poder for, se sentissem cada vez mais à vontade para tomarem decisões que não necessariamente estava alinhado com o interesse do país, com o interesse do povo brasileiro. A gente viu que faltou para o Brasil um senso de propósito, um objetivo, porque o papel das instituições é que elas se fortaleçam cada vez mais para que, não importando quem seja o deputado, quem seja o ministro do STF, quem seja o presidente da República, ou o secretário disso ou daquilo, que as instituições tenham o seu caminho bem sedimentado, que elas possam continuar funcionando e funcionando em prol do objetivo, da direção que favorece o povo brasileiro. Mas já faz tempo que isso ficou em segundo plano. A gente vê demonstrações cada vez mais escancaradas de que figuras públicas, homens públicos, pessoas que detêm algum tipo de poder ou que já detiveram algum tipo de poder ou que têm relação de um poder com outro, que essas pessoas estão agredindo livremente umas às outras, colocando em dúvida a condução, o papel daquele poder. A gente acompanhou recentemente no Brasil os ataques que o Poder Judiciário recebeu. Esses ataques que muitas vezes foram direcionados a uma figura, mas que, na verdade, repercutem na falta de credibilidade da população brasileira com aquele poder, com aquela instituição. Da mesma forma, a gente vê o descrédito com que o Poder Legislativo é tratado, com que o Poder Executivo é tratado. Mas a gente se esquece de uma coisa. Deputados chegam à Câmara porque receberam voto. Senadores chegam ao Senado porque foram escolhidos pelas suas respectivas populações. Não adianta a gente simplesmente demonizar, descredibilizar
porque essas instituições vão continuar existindo. E à medida que as pessoas não conseguem cobrar de forma efetiva a atuação daqueles representantes dentro dessas instituições, tudo se perde. E aí a gente vai ver aqui de como a institucionalidade no Brasil evaporou. Vamos ver aqui o que o Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, que foi preso por corrupção, condenado a mais de 200 anos de cadeia por ter se tornado o grande símbolo da Operação Lava Jato. Um homem que foi deputado estadual, foi senador e governador e que vivia uma vida de milionário através de dinheiro recebido dos seus parceiros, dos seus comparsas, usando avião de empresário para ir para Paris, usando apartamento de empresário para lá e para cá, para poder usufruir de uma vida que era completamente incompatível com a sua realidade. Vamos ver como é que ele está se reportando, como é que ele está tratando o Poder Judiciário. Olha o que ele tem a dizer. Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus. O que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Então, assim, ele pega o judiciário e, obviamente, os juízes responsáveis pelo julgamento da Lava Jato e classifica esses juízes como pessoas de direita que não gostam da política de cotas, que usam o nome de Deus em vão, citando aqui o Marcelo Bretas, que é evangélico, e quer se colocar ele, que roubou a população do Rio de Janeiro, como aquele que efetivamente, que verdadeiramente acredita em Deus. Agora, cadê a crença dele em Deus quando ele estava lá usufruindo do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar? Dinheiro que ele roubava do Rio de Janeiro e da população do Rio de Janeiro. Cadê a crença dele em Deus e a preocupação dele com isso quando ele, governador do estado, era responsável por uma população carcerária que vivia ali numa escola de crime, ao invés de uma estrutura de carceragem que pudesse efetivamente garantir que essas pessoas estariam não só isoladas da sociedade, mas também impedidas de se reunirem para formar quadrilhas e orientarem crimes a serem cometidos do lado de fora. Ele não se importava com Deus nesse momento. Por isso, essas acusações, esse tipo de acusação que o Sérgio Cabral, um ex-governador, um ex-senador, um ex-deputado, faz ao Poder Judiciário, demonstra que ficou muito fácil você agredir poderes, você agredir instituições. E ele ainda completa, olha só. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Um método fascista. Então, assim, se você, agora, na leitura, no entendimento de Sérgio Cabral, no bojo da sua crítica ao Poder Judiciário, se você é mulher, filho ou irmão, você não deve ser preso. Agora, veja, se o autor, o mentor intelectual do crime, envolveu seus filhos, as suas esposas, como ele próprio envolveu a Adriana Anselmo, que também foi em cana, essas pessoas, se constatado que se beneficiaram desses esquemas de corrupção, de roubo, têm que ser punidas. Ah, mas ele era o filho, ele era o pai, ele era o irmão. A lei não faz esse tipo de distinção. Olha, você pode roubar desde que você tenha sido orientado pelo seu irmão, porque quem vai em cana é ele. Bom, o autor é o autor. O mentor é o mentor. A união de um grupo que se reuniu para cometer um crime é uma formação de quadrilha. Mas ele usa isso para atacar o judiciário. Agora vamos ver um outro exemplo de perda total da preocupação com a institucionalidade, algo que aconteceu no Senado Federal agora. Um diálogo
ou uma manifestação do senador do PT de Sergipe em relação ao Sérgio Moro, que estava ali na frente dele. Olha como o senador de Sergipe, Rogério Carvalho, se refere ao Moro, na época em que era juiz, à Operação Lava Jato e ao fato de políticos corruptos terem ido em cana. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso... Olha o que o senador está dizendo, que houve corrupção praticado, obviamente, pelo Sérgio Moro, que era o juiz do momento, quando julgou o Lula culpado das acusações de corrupção que havia contra ele. Olha onde isso está levando. Também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e à política. Nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política... Olha só, ele diz que o que aconteceu em 8 de janeiro, que todo mundo sabe que foi incentivado pelos grupos que defendiam o Jair Bolsonaro e que estavam na porta dos quartéis e que foram para Brasília foram levadas a crer que a partir dessa manifestação conseguiriam depor o presidente Lula. Para esse senador do PT, essas pessoas, esse grupo de pessoas iludidas, na verdade, vem lá da Operação Lava Jato e da postura do Sérgio Moro que prendeu o Lula. A sequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Não, eu repudio as suas palavras, desculpe, senador. Bom, vamos lá. Ele diz que o Moro e o Poder Judiciário como um todo tem uma atuação de criminalização da política e dos políticos. Quando, na verdade, a Operação Lava Jato colocou em cana um número recorde de políticos pegos praticando corrupção, usando os seus cargos e os seus poderes como figuras públicas contra o interesse do povo brasileiro e a favor dos seus próprios interesses, roubando dinheiro público. Esses foram os que encararam a cadeia. Olha o tipo de acusação que um senador faz em relação ao Poder Judiciário, na cara daquele que foi o juiz responsável por colocar na cadeia o presidente, cujo governo protagonizou o maior esquema de corrupção jamais visto. Mas não tem problema, pode falar o que quiser, pode acusar do que quiser, porque as instituições também não se dão respeito. Vira ali uma troca de acusações e não há mais consequência para valer em relação a esse tipo de comportamento. E a gente pode pegar como exemplo também as indicações para o Supremo Tribunal Federal, que agora o Lula terá a oportunidade de fazer a sua primeira indicação. Mas o Lula, que veio lá da indicação do Dias Toffoli, que não tinha nenhuma condição técnica para assumir a cadeira de ministro do STF, abriu um precedente muito grave e que isso só vem se deteriorando com o tempo. Agora o Lula quer indicar o seu próprio advogado. Porque se o ambiente no Brasil é esse,
onde todo mundo se acusa, se agride e não há consequência, o que ele quer é colocar ali o seu advogado, que vai ficar mais de 30 anos no STF, podendo prestar um trabalho que proteja os interesses daquele que vão indicar e aprovar a sua indicação. A gente vê nesse conjunto as estruturas, as instituições brasileiras ficando cada vez mais fracas, porque foi-se o tempo de Sobral Pinto, que advogava para Juscelino Kubitschek, e quando Juscelino se tornou presidente e quis indicá-lo para o STF, o próprio Sobral Pinto disse que não iria, porque aquilo mancharia a sua história e a sua honra. Agora não, agora vale tudo. Quem indica e quem é indicado fazem qualquer coisa para assumir o seu posto e poderem atuar dentro das instituições brasileiras, defendendo interesses próprios e do seu grupo. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. E aí, o grande problema disso tudo é que um país não se fortalece. Um país não tem condição de avançar, de evoluir, de prosperar, de oferecer melhores condições para a sua própria população, quando as instituições são tratadas dessa forma. A total falta de apreço pela institucionalidade das relações das figuras públicas causa o caos, que é o que nós vivemos no Brasil. E a correção dessa realidade, ela só se dá através da transformação da postura dos homens e mulheres que representam a população brasileira nessas instituições. Por isso o papel da sociedade é essencial para que a gente consiga trabalhar a reversão desse quadro. Se você não votar de forma consciente, cada um dos brasileiros e das brasileiras votarem de forma consciente e passarem a cobrar a postura e a atuação dos seus representantes, infelizmente, nós só veremos esse quadro se agravar e o Brasil vai sendo massacrado e destruído por figuras como essas que a gente assistiu agora.